dia vem me acender. Eu quero Aí um deles diz: acaso não arder. ardia nosso coração quando ele vinha falando no caminho? Acaso o nosso coração não era incendiado? Oh! Glória a Deus. Mergulhados cada vez mais profundos. Eu creio que vamos ver. Glória a Deus. Glória a Deus, ainda está fluindo. Ainda está fluindo. Ainda está fluindo. Ele disse hoje: farei coisas tremendas. Farei coisas tremendas. Farei coisas tremendas. Farei. Se preparem. Se preparem. Se preparem. Se você veio com expectativa, já está aí. Já está aí. Já está aí. Já está. Hebreus 1, versículo 7. Está escrito assim. Todos acharam? Aliás, Hebreus 1. Um 7. Espírito Santo, eu me coloco nas tuas mãos sem reservas, reconhecendo que o Senhor é o pastor desse lugar, em que nada fazemos sem a tua presença. Eu sou totalmente dependente de ti, Deus. Tu és meu maior amor, meu melhor amigo. Tu és tudo para mim. Eu te peço, Espírito Santo, que eu não apenas diminua, mas que eu desapareça envolvido na tua glória, e que o Senhor assuma o controle mais uma vez. Amém. Está escrito assim: quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Até aqui, pode te assentar. Salmo 104 também diz: ele faz dos seus ventos mensageiros, dos seus anjos mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Quando mais cedo estávamos aqui buscando e conectados, o Espírito Santo começou a fluir, e começou a fluir, e começou a fluir. E hoje, meio-dia, a palavra foi um fogo abrasador. Um fogo que te provoca, um fogo que te chama a te apaixonar, um fogo que te inflama, um fogo que te aviva. Fogo abrasador. E quando nós estávamos ministrando, o Senhor disse: hoje à noite falarei sobre homens de fogo, mulheres de fogo. E o Senhor começou a ministrar que Ele é aquele que faz dos seus ministros labaredas de fogo. E quando nós vamos e voltamos desde o princípio da Bíblia, nós vamos ver que esse fogo sempre esteve presente, sempre. Esse fogo é um fogo que arde e que te consome de dentro para fora. A gente vê esse fogo presente quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, e ele decide subir em cima do monte. Quando ele está lá, Moisés, após ser chamado filho da filha do faraó, após estar dentro do palácio, agora ele está cuidando das ovelhas no deserto, e de repente ele chega em cima do monte, e ele se depara com uma sarça que está queimando. Queima, mas não consome. E agora Moisés fica atraído por aquela chama, e ele dá uns passos em direção a ela, e de repente ele ouve a voz que diz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, território santo. E agora Moisés tira as sandálias e não ousa sequer olhar novamente para a sarça. Está ali temendo. E desde aquele instante Deus começa a dizer que enviaria a ele
como um libertador. E esse fogo se apega sobre Moisés, incendeia Moisés. E Moisés, a partir daquele tempo, nunca mais foi o mesmo. O homem que tinha saído fugido do Egito para não ser preso, agora entra dentro do palácio de Faraó e começa a declarar: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Estava queimando, estava incendiado por amor, estava ardendo em fogo do Espírito Santo. Não havia como conter, não havia como impedir esse fogo de fluir sobre a vida de Moisés. Por mais que alguém tentasse dizer para ele: Faraó vai te matar, se você seguir nesse caminho, Faraó vai aumentar a nossa carga de trabalho, se você seguir nesse caminho, nós vamos perecer nas mãos de Faraó. Havia um fogo queimando dentro de Moisés. Desde o dia que ele se encontrou com aquela sarça, algo foi transformado dentro da vida dele. É como se tivesse virado uma chave virou, da posição desligado para a posição tocha incendiária, virou uma tocha nas mãos de Deus. E agora você avança a narrativa e você vai ver Daniel, o profeta Daniel, falando que ele via o trono de Deus e diante do trono fluía um rio, mas não era um rio comum, as suas águas eram como fogo, como fogo. Havia um fogo fluindo. As águas daquele rio eram fogo. Era como um manancial de fogo, fluindo sem parar diante do trono de Deus. Aí você vai ao profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel começa a ver umas rodas de fogo, uma girando dentro da outra, e se movendo de um lado para o outro, e falava da movimentação dos seus anjos como fogo. E agora você vê o profeta Ezequiel ainda falando a respeito de um rio que tem níveis: água pelo tornozelo, água pelo joelho, água pela cintura, pelos lombos, e já águas que não se podem atravessar, águas como de fogo, águas como de fogo. Aí você vai ao profeta Elias, que ficou conhecido como o profeta de fogo. Esse profeta está orando, e lá estão 450 profetas de Baal e 400 de Azera, se cortando, gritando e pedindo que seus deuses estranhos enviassem fogo sobre o sacrifício, mas nada acontece. Mas o profeta Elias restaura o altar, prepara o ambiente, faz uma oferta com o que havia de mais valioso, que era a água, após 3 anos e meio de seca, e ele ora. E quando ele está orando, fogo consome o sacrifício. Agora o profeta Elias é perseguido, querem matá-lo, enviam o capitão, enviam os soldados, e ele está em cima do monte orando, e de repente aquele capitão diz assim: homem de Deus, desce daí. E ele diz: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma-te os 50. E de repente do céu veio um fogo e consumiu todo o exército que vinha prendê-lo. Vem um segundo exército e a mesma coisa se passa. Elias era um homem de fogo, queimava, havia paixão, havia fogo queimando dentro dele, era uma brasa incendiária. Aí você vê ele caminhando e Eliseu caminhando ao lado dele, e de repente Eliseu segue o caminho e Elias pergunta: o que queres que eu faça? E ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti. Ele estava falando: eu quero fluir em níveis maiores. E de repente eles estão caminhando e vem carros e cavaleiros de fogo, separam os dois, e um redemoinho de fogo leva Elias aos ares. E quando ele está subindo, Eliseu fala: meu pai, carros e cavaleiros. E Elias lança a sua capa, e Eliseu pega a capa. E quando pega a capa, a unção que estava sobre Elias começa a repousar também sobre Eliseu. Uma unção de fogo, unção que abriu o rio Jordão, unção que multiplicava azeite, farinha, que trazia vida no lugar de morte, unção que restaurava águas, uma unção sobrenatural, unção que trazia ressurreição. E Eliseu foi marcado por milagres.
Seu ministério é um ministério de milagres. Ressurreição, multiplicação, era algo extraordinário que fluía sobre a vida de Eliseu, até que ele morre. E quando ele morre, lançam ele numa sepultura, sua carne definha, ficam apenas os ossos. E agora, passado um tempo, uma família está fazendo o sepultamento do lado do túmulo de Eliseu. O túmulo de Eliseu está aberto e eles estão preparando do lado. E quando de repente aquela família olha e vem um grupo de salteadores, e a família, com medo, pega o cadáver e joga direto na cova de Eliseu. E quando cai na cova de Eliseu, a unção ainda estava ali. E o cadáver bate nos ossos e ressuscita. E agora eu já não sei se a família corria com medo dos ladrões ou do morto que tinha ressuscitado. Uma unção de fogo estava pegada sobre os ossos de Eliseu. Uma unção até o tutano dos ossos. Uma unção que fluía como um rio, de dentro para fora. Você segue a narrativa e você vai ver homens apaixonados pela presença. Homens que realmente queriam mais e mais de Deus. Homens como o profeta Abacuque, que declarou: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no decorrer do tempo. E ao passar dos anos, Senhor, a torne conhecida. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando ele fala aviva, ele está dizendo: acende o fogo. Acende o fogo. Incendeia. Traz avivamento. Era isso que Abacuque estava pedindo: aviva o fogo. Homens como o profeta Amós, o boiadeiro que virou profeta, que ele disse que haveriam tempos em que a fome não seria de pão, a sede não seria de água, mas de ouvir a palavra. Haveriam homens e mulheres avivados pela palavra de Deus, homens e mulheres incendiados por sua palavra, apaixonados. Havia uma chama, um fogo que movia o coração desses homens, movia o coração dessas mulheres. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vemos um homem chamado João Batista. Estava no deserto pregando, falando de arrependimento, chamando o povo a se arrepender. E quando Jesus vai falar dele, diz: João Batista era uma tocha incendiada. Uma tocha. João Batista era uma tocha. Talvez parecesse loucura aos olhos dos homens. O que alguém ia fazer no deserto, ouvindo um homem que pregava para que se arrependessem? Como as multidões iam ao deserto para ouvir um homem que dizia: arrependei-vos, raça de víboras? Simples. Ele era uma tocha. Era uma tocha. Aquela multidão que estava em trevas era atraída pela luz que emanava daquela tocha. O Espírito do Senhor estava sobre João Batista desde o ventre. Desde o ventre ele foi cheio pelo Espírito Santo. Desde o ventre ele começou a queimar. Desde o ventre ele foi incendiado. Agora João cresce. A mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E quando ele cumpre o seu propósito, ele ora e ele está batizando no Rio Jordão. Ele olha para a beira do rio e lá está Jesus. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem, é batizado por João para que se cumprisse a palavra. O Espírito Santo vem e repousa sobre o Cristo. E quando João vai falar desse cenário, ele diz: o Espírito havia me dito, o Messias é aquele a quem tu vê repousar o Espírito e permanecer. Ele viu que aquela chama que tinha movido ele até aquele dia, agora estava repousando sobre o Cristo. E por onde Jesus passava, ele disse: eu sou a luz do mundo. Não era uma lâmpada artificial, não era uma lâmpada gerada por força humana, era uma tocha incendiada, uma tocha avivada pelo Espírito do Senhor,
Por onde Jesus passava, os enfermos eram curados. Por onde ele passava, os demônios olhavam e sabiam que ele era o Cristo. Havia um fogo que fluía através dele, e era impossível os demônios resistirem. Quando ele chegava perto, os demônios eram queimados. Ele está do outro lado, indo em direção a Gadara, e os demônios já estão atacando o barco com tempestade, porque havia um fogo que queimava. Havia um fogo. É como se nós pudéssemos contemplar o mesmo fogo que o profeta Jeremias falou: há dentro de mim um fogo cerrado em meu peito, apegado em meus ossos. É um fogo que não pode ser contido, que não pode ser parado. Agora esse fogo está sobre o ministério de Jesus. Por isso que quando perguntam quem é ele, alguns dizem é João que ressuscitou, outros dizem é o profeta Elias, outros dizem é Jeremias. Todos eles homens conhecidos por serem homens de fogo. De fogo. O ministério do Cristo foi um ministério de fogo. De fogo. Um fogo que consumia o pecado. Um fogo que consumia as misérias. Um fogo que consumia os demônios e as enfermidades. Um fogo que incendiava os corações pela sua pregação. Havia um fogo que emanava das suas palavras. Os discípulos no caminho de Emaús, quando ele está ressuscitado, ele vai caminhando naquele caminho. De repente, os discípulos estão chorando, dizendo: e o que será de nós agora? Cremos no Cristo, cremos que ele era o Messias, mas ele foi morto. E agora estamos perdidos. Para onde iremos? O que faremos? Para onde correremos? E Jesus agora encosta nele com o corpo ressuscitado. Está ali, caminhando junto deles, e começa a conversar com eles e falar desde Moisés a respeito das profecias que falavam do Cristo. E agora eles chegam num caminho que tem duas saídas, e Jesus vai tomando o outro lado, e eles dizem: vem com nós, fique com nós essa noite. E quando Jesus entra na casa deles, eles sentam à mesa. Jesus pega o pão e parte. Quando parte, a escama dos olhos deles cai, e eles olham agora, e Jesus desapareceu. E agora aqueles discípulos dizem: ele é o Cristo. Era ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aí um deles diz: acaso não ardia nosso coração quando ele vinha falando no caminho? Acaso o nosso coração não era incendiado? Oh! Havia um fogo que emanava das suas palavras, incendiava os corações. Havia um fogo que gerava avivamento. Cristo, um homem de fogo. Quando a Bíblia fala dele, diz que os seus olhos são chama de fogo. Chama de fogo. Diz que a sua presença é fogo consumidor. O Senhor é um Deus de fogo. Agora o Cristo ressurreto caminha com os discípulos, e quando está prestes a ser elevado às alturas, ele diz: convém que eu vá, porque se eu for, eu enviarei outro, Alos Paracletos. Ele falava: outro igual a mim, outro de mesma natureza. Ele não vai vos deixar órfãos. Não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder aí vem de dínamos, dunamis, dinamite. Uma porção de fogo que explode. Uma porção de fogo que trabalha de dentro para fora, quebrando barreiras, quebrando muralhas. E agora os discípulos estão em Jerusalém, estão trancados no cenáculo, estão orando a oração que o Senhor deixou para eles: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. E ali vão 10 dias orando essa oração, 10 dias orando, dizendo: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. 10 dias passaram e de repente
Eles estão reunidos e vem um som, um vento impetuoso que sopra e enche toda a casa. E são vistas línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. Havia sobre eles umas labaredas de fogo. Umas labaredas de fogo estavam repousando sobre cada um deles. Cada um deles. E talvez você pergunte: o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que João Batista havia profetizado a respeito do Messias estava se cumprindo definitivamente. O que João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ou de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Em Pentecostes, a promessa que João havia falado que o Cristo faria está se cumprindo. O Espírito do Senhor veio como um vento impetuoso, e foram vistas labaredas de fogo repousando sobre cada um dos discípulos. E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios. Todos. E agora a multidão que está lá fora começa a ouvir um barulho e começa a dizer: o que quer isso dizer? O que isso quer dizer? E agora uns começam a dizer: estão loucos, estão embriagados. Aí Pedro pega a palavra e diz: irmãos, esses homens não estão embriagados a essa hora da manhã, como pensam alguns, mas o que está acontecendo é o que predisse o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos derramarei do meu espírito. O que Joel descreveu é que nos últimos dias sopraria um vento de fogo, e avivaria toda a carne. Toda a carne seria avivada pelo Espírito de vida. E agora em Pentecostes se cumpre. Havia chegado o tempo da colheita. Havia chegado o tempo onde o Pentecostes representava a colheita, uma colheita de fogo. Sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos e até sobre os servos e servas. Estava dizendo: já não haverá mais acepção de pessoas, não haverá mais grego, não haverá mais romano, não haverá mais judeu, mas sobre todo aquele que crê fluirá esse fogo. Sobre todo aquele que crê, esse fogo se apegará. Será uma unção poderosa. E agora você vê os discípulos saindo dali. Pedro e João chegam à beira do templo. Na porta chamada Formosa está um homem que é coxo, que é paralítico. O homem estende a mão, esperando receber deles uma esmola. Mas a Bíblia diz que eles, olhando para aquele homem, fitando aquele homem, eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E tomam aquele homem pela mão, e aquele homem é instantaneamente curado. Havia um fogo que emanava das palavras de Pedro. Havia um fogo que fluía através das palavras de Pedro. Ele estava falando e o coração daquele homem estava sendo incendiado, e a vida estava voltando sobre as suas pernas. E quando ele põe aquele homem de pé, ali está a cura. Ali está a cura. Um dia, aqueles homens descobrem que eles têm que proteger esse fogo. Haviam recebido do maior congresso de avivamento de todas as histórias, que foi o dia de Pentecostes. Estavam cheios, mas agora começou a ter divisões. A Bíblia diz que havia divisões
que as viúvas dos gregos ou dos gentios que se convertiam não recebiam a mesma porção que a viúva dos judeus. Então começou a haver discussões, e lá estava Pedro, e lá estava João, e lá estavam os outros apóstolos, e tendo que resolver essas questões. De repente eles entenderam que se eles ficassem fazendo aquilo, o fogo seria extinto. E eles oraram a Deus, e Deus disse para eles: separem homens sobre os quais repousem o Espírito Santo, e vocês se dediquem à oração e à palavra. O Senhor estava dizendo: vocês mantenham o fogo aceso, vocês tragam lenha sobre o altar, vocês mantenham essa chama queimando. Aí eles ungem diáconos sobre a igreja. Entre eles estava Estevão, e esse homem foi cheio do Espírito Santo. Ele foi ungido para servir as mesas, para partir o pão. Mas quando o Espírito veio sobre ele, ele não conseguia parar de queimar. Ele começou a falar de Cristo com tamanha autoridade, que os religiosos começaram a atacá-lo e tentavam refutá-lo na palavra. Mas o fogo que emanava a partir da vida dele era mais forte, e não conseguiam contestá-lo. Então trazem algumas testemunhas mentirosas e acusam ele de blasfêmia, e começam a apedrejar Estevão. E antes que ele morra, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, e vendo os céus abertos ele viu o Senhor. E agora ele faz uma oração que diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era um homem de fogo, era um homem incendiado em amor por Deus e amor pelas almas. Nem mesmo a perseguição e ameaças de morte e a morte que se avizinhava foram capazes de apagar aquela chama. Você olha e vê homens como o diácono Felipe. A Bíblia diz que ele chega em Samaria e de repente começa a pregar, e as multidões em Samaria começam a chegar aonde Felipe estava. Era uma tocha acesa. Era como o que John Wesley falou, quando perguntaram para ele como que as multidões vinham. Ele dizia: eu me ponho em chamas e os homens vêm me ver queimar. Felipe era assim, um homem de fogo. Multidões eram curadas, demônios eram expulsos. Mas de repente, o Senhor diz para ele: o culto está bom, a casa está cheia, mas vamos pregar no deserto. Leva ele até o deserto, e ele está correndo agora do lado de uma carruagem. Dentro da carruagem está um etíope, um eunuco etíope, que era servo da rainha Cádice. E ele está lendo a passagem de Isaías. E agora ele pergunta: entendes o que lês? E aquele homem dentro da carruagem fala: mas como eu vou entender se não há quem me explique? Então Felipe entra na carruagem e começa a falar do Cristo. E à medida que ele falava, um fogo ia se apegando sobre aquele homem. Quando eles passam perto de uma fonte de água, aquele homem diz: o que impede que eu seja batizado se há água ali? E ele diz: nada, se creres de coração. E ele diz: eu creio. E aquele homem é batizado. E no instante seguinte a Bíblia fala que o Espírito do Senhor arrebata Felipe, o translada para outro lugar para pregar a palavra. Era um homem de fogo. Mais à frente você vê o apóstolo Paulo, agora ainda Saulo de Tarso, indo com cartas para perseguir, para matar e mandar prender cristãos. Queria apagar o fogo que estava queimando. Mas de repente, no meio do caminho, uma luz brilhou. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E desde aquele instante, a vida de Saulo é transformada. Seus olhos são fechados. Ele vai a uma casa e lá está guardado na casa, 3 dias em jejum e oração.
3 dias depois, o Espírito do Senhor vai e visita Ananias. E quando o Espírito do Senhor visita Ananias, o Espírito do Senhor fala a Ananias: vai à rua chamada à direita, encontra Saulo. Tu vais impor as mãos sobre ele, porque ele está orando para que seja curado. E de repente Ananias fala: mas esse homem não é aquele de quem eu tenho ouvido falar, o que mata, o que prende, que manda prender. Aí o Senhor responde: sim, é ele mesmo, mas para mim ele é um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Ananias vai, um homem obediente, impõe as mãos sobre Saulo, escamas caem dos seus olhos, e agora ele começa a enxergar. E agora a vida dele está transformada. Aquele que outra hora perseguia cristãos, agora sai dali e começa a pregar a respeito do Cristo, começa a falar a respeito do Cristo. Agora os que lhe acompanhavam o rejeitam. A igreja em Jerusalém está receosa, está pensando que de repente pode se passar de alguma artimanha para prendê-los. Então Saulo, ele é rejeitado pela sua casa e é rejeitado pela igreja. E por 13 a 14 anos ele esteve ali, esperando. E aí de repente enviam Barnabé para uma obra missionária. E Barnabé olha e vê o campo missionário grande, e reconhecendo as suas limitações diz: irmãos, eu posso pedir ajuda? E ele diz: posso chamar o Paulo? E agora recebe permissão, ele vai, chama Paulo de Tarso, e juntos começam a fazer missões, começam as viagens missionárias de Paulo. 14 anos quase esperando, mas o fogo não apagou. 14 anos sendo rejeitado pela própria igreja, mas a chama não diminuiu. Quando ele começou a pregar, que ele foi viajar com o Barnabé, havia um fogo queimando dentro dele, uma chama que queimava dentro dele. Havia fogo sobre as palavras de Paulo. E de repente as pessoas estão abismadas com a autoridade com a qual ele pregava. E se você perguntar quem foi que o discipulou, foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi Tomé, foi o Barnabé? Não foi nenhum deles. Foi aquele que lhe parou no meio do caminho. Ele acendeu um fogo. Quando Paulo fala a respeito de si, ele diz: se eu for me gloriarei não em mim, mas na grandeza das revelações. Ele disse: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, subiu ao 3º céu e viu coisas inefáveis, coisas que não são listas de serem ditas aos homens. Ele estava falando: ei, já que ninguém quis me discipular, quem me discipulou foi o próprio Cristo. Ele não me discipulou na terra, ele me levou até as alturas, e lá ele fez uma escola de fogo. Uma escola de fogo. Como olhar para Paulo e não ver uma chama, uma tocha queimando, uma tocha que militava contra os seus próprios membros, que mortificava a sua carne todos os dias, um fogo de paixão por Deus, um fogo, uma chama avivada. Nessa noite, Deus quer levantar homens, Deus quer levantar mulheres que estejam dispostos a queimar em amor por Ele, a serem incendiados por esse fogo abrasador, a serem tocados por essa chama que te inflama, que te apaixona, que te aviva. Homens e mulheres de fogo, homens e mulheres como John Wesley, que falava:
me ponho em chamas. Homens e mulheres como Spurgeon, que dizia: ou você põe fogo no sermão, ou põe o sermão no fogo. Homens e mulheres como Kathryn Kuhlman, que no meio de uma época onde as mulheres eram perseguidas e rejeitadas, foi usada poderosamente pelo Espírito de Deus, a ponto de fazer cruzadas de milagres e milhares de pessoas conhecerem o Espírito Santo através da vida daquela mulher. Homens e mulheres como Aimee McPherson, uma mulher em chamas, que fundou a Igreja Quadrangular. Homens e mulheres do fogo. Alguns anos atrás, nos anos 90, na nação de Cuba, estava proibido de ter igrejas. Não havia permissão para que houvessem cultos. Então, de repente, a população se reunia escondido e clamava ao Senhor. E depois de anos de oração, o governo decidiu abrir uma brecha. E o governo disse: a partir de agora, vocês podem se reunir nas casas, podem fazer casas culto. Então vocês se reúnem em casa, reúnem um pequeno grupo e podem orar, e podem cantar louvores, podem adorar a Deus, pregar a palavra nas casas. E havia um pastor que estava ansiando por isso, e ele começa a fazer cultos na sua casa. E agora, de repente, primeiro culto, vem uma dezena de pessoas e vai crescendo. E em poucas semanas, o pátio da sua casa está transbordando. A sua casa, que era uma casa que tinha um tamanho bom, estava cheia de pessoas. Havia pessoas dentro de casa, havia pessoas no pátio, ansiosas por ouvir a palavra, por serem ministradas por aquele homem de Deus. Estavam ali centenas e centenas de pessoas naquela casa. Agora chega a polícia. E quando a polícia chega, diz: você iniciou uma igreja. Nós temos permissão para que fizesse casas culto, mas você começou uma igreja nesse lugar. Você está preso. Pegam aquele pastor, colocam algemas e levam ele ao cárcere. O presídio ficava a alguns quilômetros de distância. Então levam ele até uma pequena cadeia da região. Ele chega naquele lugar 9 horas da noite. Está marcado para que o outro dia os policiais retornem às 9 da manhã para o buscar e levá-lo ao presídio. Deixam aquele homem às 9 da noite, apagam as luzes e vão embora. Apenas o guarda da prisão ficou. Quando retornam às 9 horas da manhã, no dia seguinte, todos os presos daquele lugar estão cantando louvores ao Senhor. Todos eles. Um homem de fogo, um homem incendiado, que amava a Deus e ao Espírito Santo, em 12 horas converteu uma prisão de homens sanguinários. Fez uma prisão dobrar os joelhos a Cristo e reconhecer que Ele era o Senhor. Homens de fogo. Homens de fogo. Homens como o missionário de pés sangrentos, o indiano chamado Singh. Esse homem fazia parte de uma família próspera, mas que tinha suas raízes no hinduísmo. Era um jovem muito inteligente, estudado, mas que tinha um vazio dentro do seu peito. Quantos chegaram aqui assim, com vazio? Uma madrugada, às 3 horas da manhã, ele acorda. Havia sido evangelizado, odiava o cristianismo. Algumas semanas antes tinha rasgado uma Bíblia e posto fogo diante de alguns cristãos. Zombava de Cristo. Mas naquela madrugada, às 3 da manhã, ele acorda, o vazio está lá. E ele ora e diz: Senhor, se tu realmente existe, se esse Deus que os cristãos pregam existe, Ele vai me
revelar o caminho da salvação hoje. Porque se Ele não me revelar, às 5 horas da manhã estarei nos trilhos amarrado, para que o trem tire a minha vida. Esperava ver algo extraordinário. Passado alguns minutos dessa oração, uma luz invadiu o seu quarto. E desde ali, ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Agora, quando aquela luz invade o quarto, ele entende que é o Cristo. Começa a chorar em lágrimas, porque encontrou o caminho da salvação. O vazio foi embora. Ele corre no quarto dos seus pais e começa a dizer: ei, o Cristo existe, o Cristo é real, Ele é verdadeiro, Ele me trouxe salvação. E seu pai diz: vai te aquietar, menino, estás louco? Uma semana atrás rasgasse uma Bíblia, incendiasse uma Bíblia, zombasse dos cristãos. Como é que agora tu fala que Cristo está vivo? Não existe. Vá dormir. Na manhã seguinte, seu coração estava queimando ainda mais. Começa a falar de Jesus. Por onde ele vai, ele fala de Jesus. A sua família, vendo que não tinha mais volta, o expulsa de casa. O expulsa. E lá está ele agora apenas com a sua veste, um manto amarelo. Ele tira a sandália dos seus pés e começa a ir de aldeia em aldeia, falando do amor de Jesus. De aldeia em aldeia, pregando o evangelho de Cristo. Seus pés começaram a ficar machucados, começaram a sangrar devido às estradas de areia e pedras. Mas ele nunca mais pôs um calçado sobre os seus pés. Ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Até que ele ouve falar de um país, Tibete. E ouve que lá as pessoas não aceitam o evangelho. Ele vai ao Tibete, faz a primeira incursão missionária e volta apaixonado por aquela nação. Volta à Índia, segue seu trabalho de aldeia em aldeia, vivendo uma vida simples. Um jovem que era próspero outra hora, começa a viver uma vida simples, comendo o que lhe dão, se alimentando e dormindo nas casas que lhe dão pouso. E de aldeia em aldeia, levam ele a outras nações. Ele fala do amor de Jesus na Alemanha, no Reino Unido, mais alguns países da Europa, mas retorna à Índia. E sempre que possível vai ao Tibete, seguir pregando no Tibete. Até que no ano de 1929, ele vai numa incursão no Tibete e nunca mais é visto. Desapareceu nas aldeias do Tibete. Um homem que deixou um caminho de sangue, seus pés sangrentos deixaram uma mensagem de amor. Um homem de fogo, um homem que queimava em amor pelas almas, um homem incendiado pela mensagem do evangelho, um homem que perdeu a sua vida, mas ganhou de volta quando entregou a vida a Cristo. Homens e mulheres de fogo. Alguns anos atrás, na Índia, uma missionária chegou àquela nação para pregar e começaram um trabalho de evangelização, mas estava alguns dias e não via resultados. Parecia que era meio sem sentido, que Deus não tinha lhe respaldado naquilo que ela estava fazendo. Até que ela acorda pela manhã bem cedo, está em um hotel no centro da cidade, onde havia a maior praça, e de repente sai na sacada do hotel e está olhando para o alto e conversando com o Senhor, quando lá de baixo, a praça cheia de gente, um homem está passando, e de repente aquele homem dá um grito: uau! E olha para cima e aponta: essa é verdadeiramente uma mulher de Deus. E todos da praça olham para a sacada e veem aquela mulher na sacada, e ela diz: espírito imundo, sai desse homem, em nome de Jesus. E quando ela libera aquela oração da sacada,
a praça é tomada pela glória de Deus e várias pessoas são livres naquele instante. E ali começa um avivamento naquela região. Ali começa um avivamento, porque uma mulher em chamas foi levada à sacada de um hotel, e ali o brilho, o fogo do Espírito Santo que estava sobre ela fez demônios baterem em retirada. Homens e mulheres dispostos a queimarem em amor. Há alguém aqui? Há alguém aqui? Há alguém aqui? Te coloca em pé então. Te coloca em pé nessa noite. Assim como foi no dia de Pentecostes, assim como foi no dia de Pentecostes, eu creio que será hoje. O vento vai soprar, ele vai soprar, vai incendiar corações nessa noite, vai fazer corações serem incendiados por esse fogo abrasador. Você não vai sair daqui da mesma maneira, se você crer. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos e começa a clamar. Começa a clamar, começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, chegou a minha vez. Eis-me aqui, chegou a minha vez. Eu disponho a minha vida a ser uma tocha incendiária. Eu disponho a minha vida a queimar em fogo e paixão por Ele. Eu disponho a minha vida a ser um instrumento nas tuas mãos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, te conecta com Ele. Começa a pedir, começa a pedir, começa a pedir, começa a pedir. Um dia o apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo, e ele diz a Timóteo: Timóteo, aviva o fogo que é em ti, que recebesses pela imposição de mãos. Quando eu te pus as mãos em lágrimas, tu recebesses esse fogo. Há um fogo que gera um quebrantamento, um choro desesperado por mais e mais dele. É esse fogo. É esse fogo que quer vir sobre ti essa noite. Fecha os olhos, te conecta. Te conecta. Busca mais paixão por Ele. O Pentecoste é hoje. O vento já soprou. Seremos todos cheios, como Joel falou. O Pentecoste é hoje. O vento já soprou. Seremos todos cheios, como Joel falou. Vento de fogo vem soprar. Eu vejo labaredas por todo lugar. Vento de fogo vem. Eu vejo labaredas, filhos e filhas a profetizar. Vejo os jovens tendo visões, e ainda os velhos seguem a sonhar. E até sobre os servos o vento virá. Vento de fogo vem. Eu vejo labaredas por todo lugar. Vento de fogo vem soprar. Labaredas,
já soprou. Seremos todos cheios, Como Joel. o Joel falou. Pentecostes, O Pentecostes. o Pentecoste é hoje. O vento já soprou. O vento já soprou. Seremos todos cheios como Joel. Agora, se você crê, vento de fogo, sopra, 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 vento de fogo, vem soprar, vem soprar, vem soprar, vem soprar. Eu vejo labaredas, 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 eu vejo labaredas. Ele faz de seus ministros labaredas de fogo, mais, sopra, 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 mais, sopra, 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 sopra o ar, 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 sopra o ar. É o pastor desse lugar, é o pastor desse lugar. Ele está soprando, está soprando, está soprando, está soprando hálito de fogo, 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 hálito de fogo. Aí está, pneuma do Espírito, sopra, 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 línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo. Seja batizado, seja batizado, seja batizado, seja batizado, seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo e com fogo. Batizados com fogo agora, agora. Sejam batizados com fogo agora. Com fogo agora. Agora vento de fogo. Vento de fogo. Vem soprar. Soprar. Eu vejo labaredas por todo lugar. Vento de fogo, vem soprar, 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 sopra, 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 aviva-lhes, 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 Espírito Santo, aviva-lhes, Espírito Santo, aviva-lhes, Espírito Santo, aviva-lhes, Espírito Santo, aviva-lhes, Espírito Santo. Ele faz dos seus ministros labaredas, 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 labaredas de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo. Aviva-lhes, aviva-lhes, aviva-lhes. Mais de fogo vem soprar. Aí está, aí está, aí está. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Há um quebrantamento. Ossos tremem, ossos tremem. Foi só a primeira onda.
O Senhor vem um nível dobrado. O Senhor vem um nível dobrado. Quando soprar mais uma vez, cadeias serão quebradas, doenças serão curadas e pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Ele é o pastor desse lugar. Ele é o pastor desse lugar. Já está, já está, prepara, vem um novo tempo, 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 começa agora, começa um novo tempo, aviva teus ministros, 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 Oria, Cala, Soria, Choroma, fogo, Mario começou, está caindo, um fogo, está caindo, sua glória, está caindo, um rio de fogo, Ariabaca, mais, está caindo um fogo, está caindo um fogo, está caindo a hora, mais, está caindo uma glória, mais fogo, mais glória, está caindo um fogo, eu que é o pastor desse lugar, está caindo como fogo, mais fogo, mais glória, avivamento, ministros de fogo, avivamento, unge ministros de fogo, unge ministros de fogo, unge ministros de fogo, toma-lhes, se você crê, receba a tua porção. Um fogo está caindo, um fogo sobre esse lugar, ossos tremem, até os ossos, ossos tremem, unção até os ossos, até os ossos, aí está caindo um fogo, está caindo um fogo, está sobre esse lugar, avivamento, já começou, já não pode ser contida, a chama que está ardendo, um rio de fogo, já não pode ser contida, a chama que está ardendo. Ele é o pastor desse lugar, Ele que te toca, Ele que te sara, Ele que te sara,
Ele que te sara. É um fogo, 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 é um fogo. De dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Fogo que te sara, fogo que te sara, fogo que te sara, que te consome, que te consome. Fogo que te come. Agora, agora, agora. Mais, 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 mais. Aviva, aviva, aviva. Toma-lhe em glória, toma-lhe em glória. Está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. Sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória. Está caindo, está caindo. Agora, mais, mais. Ministros de fogo, 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 ministros de fogo. Mais, mais, mais. Já não pode mais, ser mais. a chama que está ardendo. Um rio de Quando sua fogo. glória veio sobre o templo, já não podiam estar de pé. Já não podiam estar de pé. Há um fogo, há um fogo, há um fogo. Ainda está fluindo, ainda está fluindo, ainda está fluindo, Não pode ser ainda está fluindo. contida. Se você ficou aparando, cuidando, o Senhor também tem a tua porção. O Senhor também tem a tua porção. Uria Clabaçu. Você cuidou para que outros recebessem. Chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Espírito Santo de Deus. Doble, 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 doble. Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está. Doble porção, doble porção, doble porção, doble porção, porção dobrada, 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 porção dobrada. Mais. Eliseu era chamado o servo que deitava a mão, que deitava água nas mãos de Elias. Um servo valoroso, um servo valoroso, fiel. Aos que são fiéis, a porção dobrada, a porção dobrada, a porção dobrada, a porção dobrada. Aos fiéis, 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 aos fiéis. Doble, 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 doble. Doble, um fogo que te consome, um fogo que te come. Mais, 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 mais. Aos fiéis, doble porção, doble porção, doble porção, doble porção. Sinta, sinta, está explodindo. Mais, 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 mais. Aos fiéis, doble porção, 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 doble porção. Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está, aí está. O Senhor tem doble, doble, doble porção aos seus filhos, aos seus filhos. Doble, 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 mais. Sabe o que destravou a porção dobrada? Elias tomou Eliseu e disse para ele: fica aí. E ele disse: não, eu vou até o fim. E disse para ele: fica aí. E ele disse: não, eu vou até o fim. Fica aí. Por 4 vezes tentaram pará-lo, mas ele foi até o fim. Pessoas que vozes têm tentado parar a todo custo e têm dito: para, está demais já, está demais. O Senhor está te dizendo: ei, eu conheço os teus passos, eu conheço os teus caminhos, e os meus caminhos são ainda mais altos do que os teus.
Tu tens perseverado. E a perseverança traz doble porção, 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 doble porção. Havia uma escola de profetas dizendo para Eliseu parar. Havia uma escola de profetas com 50 discípulos de profetas dizendo para. A casas inteiras, famílias inteiras, amigos inteiros dizendo para. Mas tem dito, eu vou até o fim, 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 eu vou até o fim. Receba porção dobrada, 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 doble. Não é uma porção para os que param, é para os que avançam, é para os que avançam, é para os que avançam, é para os que avançam. É uma porção para os que avançam, 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 para os que avançam. É uma porção para os corajosos, valorosos, valentes de Deus, valentes de Deus, valentes de Deus, valentes de Deus. Herdam porção dobrada, herdam porção dobrada, herdam porção dobrada. Os valentes, os valentes, os valentes. É uma porção para os valentes, uma porção para os valentes, uma porção para os valentes, para os valentes. Aí está, aí está, aí está. Doble porção para os valentes, para os valentes, para os valentes, para os valentes que não param, que não param, que não param, mas vão até o fim, vão até o fim, vão até o fim, vão até o fim, vão até o fim. Aí está, doble. Ele não se esquece dos seus valentes. Ele não se esquece dos seus valentes. Ele não deixa os seus valentes para trás. Não deixa, não deixa, não deixa. Araclavá aos que são fiéis, aos que são fiéis. Doble porção, doble porção. Mais. Avivamento. Vem sobre mim a unção de Elias, a unção de Elias, a porção dobrada. Vem sobre mim. Mais. Como Eliseu, eu não tenho mais pra onde voltar. Eu vou te acompanhar. Doble. Como Eliseu, eu não tenho mais pra onde voltar. Eu vou te acompanhar. Eu quero a porção dobrada. Se você quer, receba. Eu quero a porção dobrada. Eu quero a porção dobrada. Faz sobre ti a unção de Elias, a unção de Elias, a porção dobrada. Vem sobre mim, vem sobre mim. A unção de Elias, a porção dobrada. Vem sobre mim. Fluye. Outra vez. Aplauda o Espírito Santo nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele avisou. Hoje, meio-dia, ele avisou: farei coisas tremendas. Farei coisas tremendas hoje à noite. Ele avisou. Ele disse: eu farei alguma coisa sem avisar meus amigos.
eu farei alguma coisa sem avisá-los. Não, Ele avisou. Ele avisou. Glória a Deus. Que presença gloriosa. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que ambiente. Glória a Deus. Pega a chave da tua casa. Eu quero orar pela chave da tua casa, do teu carro, do teu empreendimento. Eu quero dar oportunidade a todo aquele que tem uma oferta, um dízimo, uma primícia, uma expressão de amor. Que ambiente para você semear. Que ambiente. O Pentecostes era a festa da colheita. Festa da colheita. Então eles plantavam e quando a colheita chegava, eles celebravam. Era o Pentecostes. O Espírito Santo veio num tempo de colheita para demonstrar que Ele é a resposta. Ele é a resposta daqueles que semeiam com lágrimas e que creem no Senhor. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero anunciar: sábado está de volta a Escola de Princesas, amanhã, às 16 horas. Turma 2023, se formam em 2023. Indo além da coroa. Escola de Princesas. Meninas de 10 a 16 anos ou um pouco mais. As inscrições estão abertas. Não percam. Iremos com a inscrição até o mês que vem. Depois encerrou, não tem mais abertura. É até mês que vem. E depois somente quem entrou vai conseguir se formar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada chave de casa, por cada chave de carro, por cada empreendimento. Eu oro por cada oferta, cada dízimo, cada primícia, Senhor. Cada semente lançada sobre esse altar, Deus. Eu te peço que o Senhor esteja tocando e regando essas sementes, Deus. Porque o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia, Deus. Eu dou que o Senhor venha abençoar as mãos de cada um que está aqui essa noite. Eu que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo amado, eu declaro, Deus, a tua glória, a tua presença, o fogo que caiu sobre esse lugar, Deus. Aqueles que ministram, Deus, a tua palavra diz que são chamados e feitos labaredas de fogo, 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 labaredas de fogo. Eu declaro um fogo cerrado no peito, um fogo cerrado no peito, cerrado no peito, cerrado no peito, cerrado no peito. Aviva, 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 aviva o fogo, 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 aviva o fogo. Espírito Santo, toma ali. Espírito Santo, os que semeiam com lágrimas, os que semeiam com lágrimas, voltarão em gozo, em gozo, em gozo, em gozo, alegria, 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 alegria. Aviva o fogo, aviva o fogo, aviva o fogo, aviva o fogo, aviva o fogo de Deus que é em ti. Pessoal, cantina. Pessoal, tem cantina hoje. A cantina é para nos ajudar nos desafios, vencermos alguns desafios que nós temos. Está assim, ó, caprichada. Passe ali. Leve, se alimente a carne, já que você já se alimentou o espírito. Amém. Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Ah, rio de
fogo, há um rio de fogo, há um rio de fogo, um rio de fogo, um rio de fogo, um rio de fogo, um rio de fogo. Aí está, aí está, aí está. Está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo. Rio de fogo, 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 rio de fogo. Ele é o que batiza com espírito e fogo, 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 fogo. Mais, 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 brilhando em fogo, brilhando em fogo, brilhando em fogo. Ele é o que batiza, é o que batiza, o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo e com fogo. É ele que batiza, é ele que batiza, é ele que batiza, é ele que batiza. Está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo. Meu melhor amigo, meu maior amor, fluye, 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 fluye. Outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Fluye, 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 fluye. Mais, 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 mais. Aí está, aí está, aí está. Aviva, aviva o Senhor, aviva o Senhor, aviva o Senhor. Mais, mais. Rio de avivamento, 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 rio de avivamento. Um rio de fogo, um rio de fogo. Fluye, 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 fluye. Mais. Eu quero arder. Quero arder de amor por A sua palavra diz: acaso farei eu algo sem avisar aos meus amigos? Sem avisar aos meus amigos. Hoje meio-dia ele disse: farei coisas tremendas, farei coisas tremendas, farei coisas tremendas. Ele avisou, ele avisou, ele avisou. Sinta o rio, sinta o rio, sinta, 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 sinta esse rio, 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 sinta, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo. Mais, 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 mais. Beba, beba, beba. Se você tem sede, beba das suas águas, 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 beba das suas águas. Sacia os sedentos, sacia os sedentos, sacia os sedentos, sacia os sedentos. Mais. Sacia. Até me tornar esse lugar. Não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. É só você ficar. Está fluindo teu amor. mais, 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 Toma mais, meu coração, mais, de volta. mais, mais. Se você quer, peça, peça. Que pede, recebe. Que pede, recebe. Que pede, recebe. O que pede, recebe. O que pede, recebe. Que pede, recebe. Ele está aqui, ele está aqui. Apresenta tuas petições a ele. Apresenta tuas petições a ele. Apresenta tuas petições a ele. Ele está aqui, 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 ele está aqui. Ele é o pastor desse lugar. Apresenta, apresenta, apresenta tuas petições a ele agora. Cheios, 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 cheios. Mais, mais, mais.
poder do Espírito Santo. Oh! Abre tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, versículo 7. Está só começando. Aperte os cintos. Hoje, meio-dia, ele disse que faria coisas tremendas. Quem assistiu a live hoje, meio-dia? Quem é que assistiu? Glória a Deus, glória a Deus.